A religião, ou as religiões, são parte importante dos valores e da cultura de uma sociedade. Negar isso é como dar murro em ponta de faca, não leva a gente para lugar nenhum. Mas é possível construir entendimentos para romper com a ideia de que dogmas religiosos são motivo para discriminar e oprimir companheiras e companheiros LGBTQIA+. Essa discussão chega ao mundo do trabalho e ao movimento sindical. E por isso, hoje, a gente vai conversar sobre religiosidade e diversidade, com lideranças que já entenderam que esses temas não devem ser motivo para conflito. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Nós Vestimos Todas as Cores. Essa é uma iniciativa da CNTRV CUT, realizada com apoio do Solidarity Center e da Louds Foundation. E para não perder o fio da meada da conversa que a gente teve ali no início, vamos conferir um papo que eu bati com o pastor João Paulo Berloffa. Ele tem chamado a atenção na internet com posicionamentos muito interessantes sobre religiosidade, espiritualidade e diversidade. Berloffa, muito obrigado por aceitar o convite e participar do Nós Vestimos Todas as Cores. É uma honra ter você aqui com a gente. Que isso, obrigado vocês por me convidarem, por, de alguma forma, chegarem a mim, saberem da minha existência e fico feliz demais, viu? Foi meio conturbado a gente conseguir marcar esse bate-papo aqui, então obrigado pelo convite, pela paciência, estou feliz de estar com vocês. Maravilha. Berloffa, você é pastor evangélico. Existe Sim. um estigma, né, de que as pessoas evangélicas e até mesmo as católicas, que há aí um conflito do ponto de vista de crença, de dogma, com a questão da diversidade sexual, né? Muitos acreditam que a homossexualidade, a transexualidade são pecado e que por conta disso essas pessoas que têm uma orientação sexual, uma identidade de gênero diversa do padrão, precisam ser transformadas ou só toleradas, mas você tem ganhado notoriedade, especialmente na internet, com uma visão diferente, que rompe com esse paradigma. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre você, para a gente abrir o nosso papo. Bom, vamos lá. Se me permite, o que é só me apresentar para quem estiver me ouvindo, saber assim, pô, quem que é esse cara? Porque eu sei que o que eu vou dizer aqui não é muito comum, né? O que eu costumo dizer é contra a cultura. Então, mais do que nunca, né, a gente tem que estar sempre de olho nas referências que estamos ouvindo, né? Quem que é essa pessoa? Mais do que nunca, sobretudo quando é essa pessoa contra a cultura. Então, primeiro de tudo, eu sou o João Paulo, né? Berloffa é meu sobrenome, da família da minha mãe. Eu sou casado, sou pai da Ana Júlia, de 11 anos, e do Caetano, de 2 anos, indo para 3, né? Sou casado com a Karina, sou heterossexual. Acho importante falar isso só por uma questão que eu conheço algumas pessoas que acreditam que quando tem um LGBT tentando desmistificar as questões teológicas, essas pessoas acham que o LGBT está fazendo aquilo por interesse próprio, sabe? Uhum. É como se ele estivesse subvertendo a palavra, a Bíblia, por interesse próprio. Então, eu quero dizer que não há interesse próprio nisso, porque eu não sou um LGBT, né? Eu estou num lugar de privilégio. Inclusive, para mim e para o meu estado de privilégio, seria muito bom que as coisas continuassem do jeito que estão, né? Mas por causa da fé que eu tenho e do Cristo que eu sigo, eu não posso admitir que existam pessoas ou classes de pessoas que sejam subjugadas, sobretudo em nome desse Jesus que eu sigo. Isso é muito louco. Porque eu acredito num Jesus libertário, então eu não posso acreditar em pessoas presas em nome desse Jesus. Eu acredito num Jesus de amor, então eu não posso acreditar em pessoas que odeiam em nome desse Jesus. Então, eu acho legal eu dizer por que eu estou aqui, né? Por que eu faço esse... Por que eu escolhi esse caminho, Vinícius? Ou Vini, posso te chamar de Vini? Pode, fica à vontade. Por que eu escolhi esse caminho, Vini? Por que
eu trilho não, se não é interesse próprio na questão da sexualidade, ele deve estar ganhando alguma coisa com isso. Cara, eu só perco com isso, né? Eu tive 99,9 de todas as portas fechadas por causa do meu posicionamento. Então, eu perco em tudo. Eu perco desde questão financeira até a minha paz, porque eu recebo inúmeras ameaças. Olha que loucura, eu recebo ameaças por pregar o evangelho que eu acredito. Então, assim, eu só perco. Então, o motivo de eu estar aqui é porque eu realmente acredito nisso que eu falo, e não sou o único. E aí vale lembrar que eu não é o Berloffa falando no meio de... Não, eu sou só um de muitos e muitas e muitas que têm falado sobre isso. Inclusive, como eu, pastores e pastoras evangélicas que já não admitem mais uma teologia homofóbica. Mas por que que isso não aparece? Porque nós não temos a mídia na mão, né? Ô, Vini, a gente não tem um canal de televisão, a gente não tem hora, sabe? Então, a gente procura ambientes como esse para poder falar da nossa fé, uma fé inclusiva, tá bom? Eu sou pastor evangélico, eu sou nascido e criado na igreja evangélica. Desde que eu me conheço por gente, eu estou na igreja e nunca saí dela. Por isso, eu me dou ao direito e até à obrigação de repensá-la, porque eu amo e acredito na igreja evangélica, eu amo a Bíblia, eu amo Jesus, e tudo que eu faço é por esse amor à minha fé. Então, eu acho que essa é só uma introdução. Não, excelente introdução. Isso é muito importante, a gente se colocar, apresentar o lugar de onde a gente fala, para que as coisas fiquem mais claras. E, Berloffa, para começar, acho que é importante a gente falar com diferentes segmentos de público que estão assistindo aqui a gente. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho com os nossos companheiros que são evangélicos ou que são cristãos. Vamos falar de forma mais ampla. E que, muitas vezes, isso foi muito comum durante o processo formativo aqui do projeto da CNTRV. Muitas vezes, essas trabalhadoras e esses trabalhadores entendiam, se sensibilizavam com relatos de companheiros e companheiras LGBTs que sofriam, que sofrem discriminação no local de trabalho e na vida de modo geral, mas se sentiam numa situação de conflito, porque aquilo era diferente do que eles sempre aprenderam, do que eles sempre ouviram, especialmente dentro das igrejas. Então, o que você falaria para esses companheiros e companheiras que se sentem nesse conflito, de que a equidade, né, versus a crença, a fé, a religião e o que está escrito na Bíblia, vamos dizer assim. Sim, sim. Eu queria realmente que essas pessoas, dentro do possível, olhando na tela do celular, do computador agora, realmente olhassem no meu olho. E eu quero pedir a você que você realmente ouça e assista esse programa até o final. E pedir a você que você ouça, não só no sentido de ouvir o que está sendo dito, mas preste atenção. Porque, gente, o que nós vamos falar aqui, quando nós estamos falando desse assunto, ou outros, sabe, a gente não está falando apenas de ideologias, a gente não está falando apenas de teorias ou suposições. Nós estamos falando da vida de pessoas. Nós estamos falando do futuro dessas pessoas, da família, sabe? Então, eu peço em nome de Jesus que você considere que a sua teologia, a sua teoria, a forma como você vai interpretar e aplicar dois ou três textos é capaz de transformar negativamente ou positivamente a vida de pessoas. Então, a gente não está aqui discutindo, Vini, quantas penas tem a asa esquerda do anjo Gabriel. Se você acha que é 18 ou 20, não interessa. No final das contas, isso não machuca ninguém. Agora, minha irmã, meu irmão, evangélico, temente a Deus, que amam a Jesus e que amam a Bíblia. E por amar Jesus e a Bíblia, eu estou pedindo para vocês darem um espaço no seu coração
para ouvir uma outra possibilidade de teologia, uma teologia que não exclui, uma teologia que não acha estranho aquilo que não era normal até então, uma teologia que não segrega, uma teologia que não violenta, uma teologia que não assassina, uma teologia que não se impõe como uma pedra sobre as pessoas, machucando quem não aceita. Então, para você que é evangélico, eu queria te dizer que eu sei realmente o que você sente, porque eu sou evangélico. E até, Vini, há uns 6, 7 anos atrás, eu era como todos os que estão nos ouvindo agora. Há 6, 7 anos atrás, e eu tenho 36 anos. Então, a grande maior parte da minha vida, durante 30 anos da minha vida, eu realmente acreditava que o meu Deus realmente não concordava ou até abominava os homossexuais ou a prática homossexual. E aí a gente pode tentar todos os caminhos aqui. Não é o ser homossexual, é a prática. Então ele pode ser, mas não, eu nem quero falar sobre isso. Põe tudo isso num primeiro momento, vamos pôr tudo isso num primeiro pacote, num único pacote, e fala assim, cara, Deus não concorda com isso. E eu lia a Bíblia, e eu tenho todas as Bíblias possíveis, né? Eu sou um estudioso, eu sou um teólogo, eu leio a Bíblia, eu tento ler nos originais em que ela foi escrita, né? Eu não fico refém das traduções em português, eu realmente pesquiso sobre isso. O meu professor, o meu pastor, o meu professor de teologia é um dos maiores teólogos do Brasil, um pós-doutorado em Cambridge sobre teologia, exegese grego, que é o pastor John Souza. Então, assim, a gente leva a sério o que a gente faz, porque, como eu disse, na outra ponta, o que está lá é uma pessoa, é uma família, é uma história, é um futuro. Então, eu sei que essas pessoas leem a Bíblia e vêm lá dizendo que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Eu conheço todos os textos, eu tenho curso sobre os textos, que você lê em Levítico, que Deus abomina o homem que se deita com outro homem, que você lê em Romanos capítulo 1, que Deus entregou os homens e as mulheres às paixões do seu coração, porque se inflamaram entre si, abandonando as práticas naturais. Eu sei, quando você lê em Apocalipse, que os homossexuais, ativos ou passivos, olha, isso a versão da NVI traz, tá? Ativos e passivos. Não, eu sei desses textos, mas eu queria dizer que você está sendo enganada ou enganado por uma tradução ruim, por interpretações ruins. E não só traduções e interpretações ruins no sentido de equivocadas, mas de fato pensadas e orquestradas para gerar uma sociedade da forma que nós geramos e estamos. A gente foi enganado, porque o nosso Senhor Jesus Cristo não tem problema algum com a homossexualidade. Se você me permite, Vini, eu queria, eu vou ser reducionista, talvez, e vou sempre usar a palavra homossexual, Tá porque eu bom. sei de todas as possibilidades, né? Mas para não cometer nenhum equívoco e nem sempre ficar tentando, quando eu estou falando do homossexual, nós estamos falando de todas as possibilidades de sexualidades que nós já Legal. conhecemos e que ainda vamos Ainda não conhecer. conhecemos, exatamente. Exatamente. Deus, Jesus, o Evangelho, a Bíblia não tem problema com isso. Eu parto desse ponto. E todos os argumentos que você pensar, os textos, eu te garanto que existe uma outra explicação, uma outra tradução, uma outra interpretação que não foi feita agora por mim, que sempre foi feita, mas que foi escondida. Então é isso que eu quero propor aqui. Eu não quero, no primeiro momento, começar a dar explicações teológicas, porque o assunto é muito denso. Mas eu queria começar o assunto dizendo para essas pessoas que temem a Deus e que sabem que, se elas acreditam em Deus, a teologia delas diz que elas serão julgadas um dia pelas suas palavras e pelas suas ações. E se nós estivermos equivocados enquanto ao nosso comportamento como igreja aos homossexuais? Deus cobrará de quem isso? De nós. Então é muito sério o que nós estamos falando aqui, Vini, é muito sério. Ah, incrível. Eu já tinha visto você falando sobre essa questão das traduções, né?
E é muito interessante frisar esse seu apontamento, viu, Berloffa, de que não é necessariamente um erro ou um equívoco, mas é, faz parte, né, do contexto do que era interessante se perpetuar como status Uhum. quo, né? E dá até para ligar com o que você disse no começo, que para você era muito mais confortável deixar as coisas como estão, né? Ótimo, para mim tá E bom. isso tem muito a ver com esses processos de tradução, né? Tudo a ver. Vini, tem tudo a ver, Vini. Eu faço uma afirmação aqui, faço um desafio para qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo, e pode pegar este vídeo e mandar para qualquer teólogo que você conheça no Brasil, no mundo ou no universo, e me apresente uma Bíblia em português, que antes de 1959, eu repito a data, não é 1500, não é 1600, 1959, algumas décadas atrás, que antes dessa data apresente a palavra homossexual nela. Não Olha existe. só. Em 1959, e aí talvez, dependendo da tradução da situação, há uma Bíblia de 56 que alguns defendem que ela trouxe, mas no mínimo 56, 1956, mas com certeza 1959, a Bíblia King James apresenta a palavra homossexual. Porque essa palavra, Vina, a gente pode começar pensando que essa palavra não existia quando a Bíblia foi escrita mesmo, né? Uhum. Essa palavra, eu não tenho essa referência de cabeça, mas ela foi criada há um pouco mais de 100 anos, né? Se você souber, por favor, me corrija. Mas é uma palavra extremamente nova. Então, a primeira pergunta, né? Como uma palavra que foi criada há poucos anos aparece num texto milenar? Tradução. Lógico, a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico e alguns pequenos fragmentos em aramaico. E não é o grego, nem o hebraico e nem o aramaico atual. São línguas que nós consideramos línguas mortas, né? Ou que evoluíram para outras línguas. Então não adianta, meu irmão e minha irmã, você que tem boa vontade, não adianta você dar Ctrl C na palavrinha e jogar no Google Tradutor. Não faça isso, porque não é assim que se faz teologia. Mais uma vez eu digo, a gente está lidando com vidas. A gente não pode... Sabe, Vini, eu gosto de fazer uma comparação assim. A gente não aceita receita médica de qualquer pessoa que está falando qualquer coisa por aí. Cada especialidade a gente vai atrás de um profissional. Quando a gente está falando de teologia, de Bíblia, sabe o que a gente faz, Vini? A gente pega, dá Ctrl C, joga no Google, pega a primeira coisa que aparece e fala para o filho, sai da minha casa porque você é gay e Deus abomina isso. Que loucura, cara. Você não aceita dar uma vacina para o seu filho sem saber a procedência daquilo. Aí tu pega a Bíblia, que não foi escrita na tua língua, que você não faz a mínima ideia do que está realmente sendo dito ali, e destrói a sua própria família. Em nome da família, Vini. Tem gente que destrói a própria família em nome da família. Irmãos, irmãs, a gente está num surto coletivo e a gente precisa da orientação de Deus e do Espírito Santo. Porque a gente está num surto coletivo e ninguém está vendo a loucura que a gente está fazendo. Meus irmãos, que loucura a gente está fazendo com os homossexuais. Que loucura, viu? E é muito interessante, essa informação eu desconhecia, da data, do ano em que aparece a primeira tradução, né, com o termo homossexual. E só reitero que a gente já vem conversando, né, porque é coisa aí de menos de 15 anos antes da revolta de Stonewall, nos Estados Unidos, que deu início, né, ao movimento LGBT contemporâneo. Então, é muito reação ao que vinha acontecendo, aflorando na sociedade, né? E aí usa-se a palavra de Deus, a Bíblia, como forma de reprimir o que está se colocando de forma mais aberta, ao menos, né, na sociedade, para se manter do jeito que está, por conta dos interesses, tanto econômicos, quanto culturais, quanto políticos, quanto sociais. Muito interessante. Tem mais uma, Vini. Nós estamos falando ali de 59, 60, né? E aí, ali na década de 70 e 80, nós temos nos Estados Unidos o tal do surto de HIV.
Uhum. que na cabeça, infelizmente, na cabeça de muitos retrógrados até hoje, ainda considera-se como uma doença de homossexual, né? E isso começou justamente nessa década de 70 e 80, com o HIV se espalhando e a ignorância dizendo que era uma doença de homossexuais. E como é uma forma de conter essa epidemia, a gente pega a Bíblia agora e traduz todas elas, porque até então era uma ou duas, todas elas agora, ou quase todas elas, no português, no inglês e nas nossas línguas ocidentais, trazem homossexual. Isso também é uma forma de tentar apaziguar a tal do surto de HIV. Olha que loucura, cara. Nossa, impressionante. Ô Belofa, só que é o seguinte, para ter acesso a todo esse conhecimento, exige estudo, exige tempo, exige dedicação, né? Você sintetizou de forma muito legal, né? Todas essas ideias, mas isso demanda, né? E Sim. muitos companheiros não têm nem tempo, nem condição, Uhum. nem para ter acesso a tamanho conhecimento. E aí agora, como eu falei, né, a gente conversando com diferentes públicos, eu queria saber, isso interessa inclusive a mim, né? Quando a gente vai conversar, dialogar com companheiras e companheiros que são evangélicos ou católicos, que estão aí reproduzindo essas ideias que foram construídas e estão cristalizadas aí dentro das religiões, de algumas religiões, mas a gente não quer brigar, a gente quer bater um papo afetuoso, né? Compreensivo, e muitas vezes a gente não sabe como fazer, né? Uhum. Não só quem não é evangélico, como também outros evangélicos que te ouviram, absorveram e querem replicar isso, multiplicar esse conhecimento. Você tem alguma dica de estratégia, de abordagem para que a gente consiga melhorar esse diálogo e trazer mais pessoas para dentro, em vez de colocar um muro separando ainda mais esses companheiros e essas companheiras? É uma É, pergunta difícil, eu sei. não, ela é difícil para mim especificamente, tá, Vini? E aí eu sou um cara bem sincero, quem me segue nas redes sociais sabe, eu tenho bastante dificuldade em diálogos passivos, né, com algumas pessoas, né? Eu não sou uma pessoa de muita paciência e eu sofri e fiz bastante pessoas sofrerem entre aspas, né? Também não é, ó, parece que o cara torturou. Não é assim, né, gente? Eu estou dizendo que na minha relação, principalmente nas igrejas que eu já passei, eu sempre fui muito imbatível, né? E construí muitos muros, como você disse. De um tempo para cá, talvez ficando um pouco mais velho, né? A vida vai te ensinando. E eu tenho entendido que não é por aí o caminho, né? Primeiro, porque nós estamos falando de uma cultura. Nós não estamos falando de uma religião. E esse é o ponto-chave. Não pense cristianismo no Brasil como religião, porque ele não é. O cristianismo é a essência do Brasil, é a cultura do Brasil. Eu não estou desprezando ou menosprezando as outras religiões, eu estou dizendo o que de fato são números. Sim. Hoje, 86% dos brasileiros se denominam cristãos, né? Entre católicos, evangélicos, luteranos e todas as possibilidades do cristianismo. E os outros que não são, basicamente já foram. E mesmo que não foram, ou que não são agora, são pessoas que foram construídas a partir de uma cultura do Papai do Céu, do Espírito Santo, do menino Jesus no Natal, de Jesus crucificado. Então há uma cultura. Você Mesmo dos pode. feriados, né, Berloff? Feriado de Todos os Páscoa, Sexta-feira da feriados, Paixão, Natal, é tudo cristão. tudo é cristão, mas a nossa, mais que isso, Vini, a nossa cultura como pessoa, nós somos construídos. Quando a gente pensa a Deus, olha só, quando você pensa a Deus, a figura que te vem à cabeça é o Deus do cristianismo. Você não vai, e é um Deus completamente construído. É porque isso é cultural. A gente desde sempre. Então, quando a gente está falando de uma pessoa que enxerga um homossexual ou a homossexualidade como algo ruim, não é apenas um ponto da religião dela.
é quase algo que faz parte, o caráter dela foi construído dessa forma homofóbica. E aí que chega a parte da gente chegar e falar, todo mundo admitir, eu sou homofóbico, eu sou racista, eu sou gordofóbico, e eu sou mais um monte, eu sou machista, né? E eu sou mais um monte de absurdos, que eu só consigo começar um caminho de desconstrução a partir do momento que eu admito, né? A premissa de querer de você se curar de algo é você saber que você está com um problema, né? Então, nós somos, sim, homofóbicos. E aí eu sei que a pessoa que está me ouvindo, sobretudo o evangélico, o tradicional, ele pensa assim, não, eu não sou homofóbico. Eu não sou homofóbico. Eu só não quero isso na minha casa, ou eu só não quero isso perto de mim. Pois é, meu querido irmão, isso tem um nome e chama-se homofobia. A religião tenta dizer para você que não é, mas é, de fato, é homofobia. E isso, além de tudo, é crime. Além de tudo, é um crime. A partir do momento que você não aceita uma pessoa pelo que ela é, isso está se caracterizando um crime, nesse caso, um crime de homofobia. Então, nós temos que pensar com muito carinho sobre esse assunto. Não é tão simples assim, gente. Não é pegar um texto, e desculpa a expressão, mas cagar em cima dele e fazer uma exegese, uma hermenêutica, uma interpretação porca e começar a destruir famílias por aí. Calma, vamos com calma, que há um caminho de paz para tudo isso, tá bom? Mas aí, voltando aqui, Vini, para você conversar com essa pessoa, você tem que ir pelo caminho do amor. Porque você ir contra a cultura da pessoa a partir de argumentos, meu irmão, é difícil. Então, eu acho que o caminho do amor é uma possibilidade agora. É você começar a mostrar para a pessoa assim, mas e Jesus, hein? O que Jesus falou sobre isso? Afinal, somos cristãos, né? Somos cristãos. Né? Nós não somos discípulos de Paulo, nem do Davi, nem do Moisés, né? Por mais que são personagens importantes na nossa fé, nós somos cristãos. Então, a partir do momento que a gente lê os 4 evangelhos, você pode ler tudo, viu, gente? Lê com calma. E você vê que Jesus não falou disso e não deu importância alguma para isso. Acho que é um caminho interessante de se pensar, né? Peraí, Jesus falou tanto contra o dinheiro, e hoje a gente tem teologia que fala a favor do dinheiro, e aí Jesus não falou nada sobre homossexualidade, mas a gente tem teologia que fala contra a homossexualidade. Olha a inversão, meu irmão evangélico, que está na sua cabeça. Você dá muito... Isso você precisa concordar comigo, tá? Se você não concorda com nada do que eu falei até agora, você precisa concordar comigo que você dá muito mais ênfase para coisas que Jesus não falou. E você faz manipulações interpretativas para coisas que Jesus falou, como não acumulem tesouros nessa terra, não acumulem tesouros para o dia de amanhã. Está todo mundo preocupado com o futuro, fazendo conta, comprando casa na praia. Isso seria uma heresia com um cristão, porque Jesus foi enfático sobre isso. Agora, algo que Jesus simplesmente nunca falou, a gente trata isso como quase um dos principais assuntos da nossa fé. Há uma inversão de valores, Vini, que a gente precisa rever urgente. E agora não é uma provocação, é uma curiosidade mesmo. Por que será que não tentaram subverter ou acrescentar o que era de interesse nos livros dos evangelhos? Porque como você falou, né, que Jesus não falou, Jesus não disse contra homossexuais, contra LGBTs, isso se dá a partir dos 4 livros do evangelho. Por que será que não conseguiram mexer? Porque não tinha brecha para encaixar em nada disso? Você diz, a sua pergunta é, por que eles realmente não manipularam descaradamente o texto? Nos textos do evangelho, porque essas traduções, né, que acrescentaram os termos homossexuais, elas mexeram em outros livros, e não no evangelho, que é onde está, né, a vivência de Jesus. Pergunta maravilhosa, e eu nunca tinha ido por esse caminho. É isso. Jesus, ele não dá uma brechinha que você não consegue encaixar isso em Jesus. Você pode pegar Jesus, você pega Jesus falando sobre divórcio, sobre adultério, só que você não consegue encaixar, e agora vai uma informação teológica bacana para o pessoal, hein?
já que você tocou nesse assunto, Vini, uma das palavras, agora eu falo como teólogo, tá? Uma das palavras que aparece na carta aos Romanos, não, a Malacói é em Corinto, que aparece em uma das cartas que Paulo escreve à igreja que está em Corinto. A palavra Malacói é traduzida lá como homossexual. E na NVI, nova versão internacional, traz homossexual ativo e passivo. A palavra é malakoi e eles traduzem como homossexual e umas mais ousadas, homossexual ativo e passivo. Essa mesma palavra malakoi, Vini, adivinha onde ela aparece? Na boca de Jesus. Quando Jesus, quem é evangélico sabe, tá? E depois eu posso mandar as referências, eu posso mostrar tudo. Quando Jesus está falando com os fariseus sobre João Batista, e os fariseus estão criticando João Batista pela sua simplicidade, praticamente, Jesus fala assim para os fariseus, os religiosos: o que vocês estavam esperando que viesse aqui? Um homem vestido de roupas finas, igual vocês? A palavra fina é malakoi, porque de fato é o que significa macio, fofo. E aí você pega isso e transforma como um adjetivo para um tecido, né? Um homem vestido finamente, elegante. É isso que Jesus está falando. O apóstolo Paulo pega essa palavra e transforma ela num bullying contra homens covardes. Ele chama os homens que não querem pegar a espada e ir à guerra de frouxos, de fofos, de moles. E que palavra que ele usa? Mesmo malakói de Jesus. Paulo está sendo machista, fazendo uma trollagem com homens que não querem ir à guerra, que não querem usar de força bruta. Com o passar do tempo, com a nossa mente homofóbica, o que é um homem mole que não quer usar força bruta? Para o estereótipo da nossa sociedade, um gay. E aí a gente traduz a Bíblia para gay. E aí a gente traduz a Bíblia de acordo com o que a gente interpreta hoje a palavra. Mas a palavra de fato significa macio. Isso, você que está ouvindo isso, mais uma vez eu peço em nome de Jesus, não acredite em mim, não. Não acredite em mim, não, igual você faz a sua vida toda com o seu pastor. Pega isso e vai pesquisar. Pega isso e manda para o seu pastor. E pede para ele te mandar a referência no grego, que eu estou mentindo. E posta na rede social, farsante, pastor Berlofa, farsante, mentira, e me marca. E me marca que eu vou gostar muito. Mas não vai acontecer. Porque o seu pastor, das duas, uma. Ou ele não faz a mínima ideia de tudo isso, provavelmente essa é a opção mais aceitável, por causa da quantidade de igrejas que nós temos, e os que sabem, fala nada, porque ele vai ter o rabo preso com a instituição, com o salário dele e com coisas que são convenientes. Entende? Mas eu estou aqui para dizer que isso é um fato. E, por favor, corra atrás para você não viver a sua vida numa mentira, tá bom? Berlofa, muito obrigado. Olha, eu tenho certeza que muitos companheiros estão se sentindo mais aliviados, mais tranquilos e principalmente com novas e importantes informações para o seu repertório, para o seu diálogo, para o seu dia a dia, tanto do local de trabalho quanto fora dele. Nosso papo, com certeza, acrescentou muito para mim e acrescentou para quem está assistindo. Poxa, obrigado. Eu espero, de fato, ter acrescentado algo. É um espaço que nós não temos como nos aprofundar em cada questão, mas eu aqui, Vini, me disponibilizo aí o mais fundo que for em cada coisa que eu falei aqui, tá bom? Em cada pequena coisinha que eu falei, e olha que eu não falei um monte de coisa, hein? Mas em cada coisa que eu falei, quem quiser pode me procurar, que eu vou mandar conteúdo sobre esse tema, tá? Sobre só esse tema, homossexualidade. Quem quiser, por exemplo, pode ir lá no Spotify, procura o perfil do Inadequados e tem um episódio lá, Homossexualidade Não é Pecado, que é gravado comigo, o pastor John e o pastor Daniel. Nós pegamos cada texto bíblico, cada texto, de Levítico a Apocalipse, onde estão esses textos, né? E nós apresentamos os erros de tradução, interpretação e tal. Quem quiser ir mais a fundo nisso, nós temos um curso só sobre esse tema. Aí a gente apresenta de Gênesis a Apocalipse a construção de uma teologia
É algo mais... O que eu estou querendo dizer? Tá? Isso aqui é um bate-papo de alguns minutos, então eu quis ser provocativo. Não pare por aqui, gente. Não abandone essas informações, porque o que está em jogo são vidas e pessoas. Vamos atrás, tá bom? Vamos buscar. Não aceite viver sua vida com essa dúvida, porque essa dúvida, na outra ponta, está matando pessoas, tá bom? E eu me disponho, Vini, a ajudar quem quiser. Poxa, muito obrigado. Fala qual é o seu canal no Instagram, seu arroba. Pastor Berloffa, eu estou praticamente em todas as redes sociais, mas eu sou mais ativo no Instagram. Lá eu sou realmente ativo, caixinha de pergunta, faço lives diárias, tá? Então acho que lá é um lugar legal o pessoal me procurar. Legal, vamos seguir. Muito obrigado, viu, Pastor Berloffa? Obrigado a vocês e parabéns por esse trabalho incrível, tá? O papo continua no estúdio, aqui com a alegria de ter com a gente o companheiro Lula Ramires. Ele é doutor em educação pela Universidade de São Paulo e também integra a Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT. Lula, muito obrigado por vir aqui e compartilhar um pouco da sua trajetória, da sua experiência com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Lula, para começar, antes da gente falar um pouquinho dessa rede, como se deu, eu imagino que tenha havido alguns conflitos, inclusive internos, nessa sua relação de ser um homem católico homossexual, né? Porque a gente sabe que doutrinamente há alguns problemas, alguns impasses e, em tese, algumas contradições nisso, né? Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa trajetória. Bom, vamos começar pela rede, né? A rede, na verdade, já há mais ou menos... A rede existe há 8 anos, né? Foi formada em 2014, e ela surgiu porque existiam grupos em diversas cidades, diversos estados, né? E num determinado momento a gente resolveu organizar um encontro, né? E nesse encontro nasceu a ideia de se formar uma rede, né? É uma rede que, embora ela já exista há 8 anos, eu diria que ela ainda está em formação, né? No sentido de que é uma experiência, digamos, relativamente nova, né? Tanto para nós que participamos dos grupos, quanto para a própria igreja, pensando a igreja hierarquia, né? Tem sempre essa pergunta, mas a igreja aceita? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a Igreja Católica é uma coisa muito ampla, né? Ela está em diversos países, em diversas culturas, em diversas línguas, né? Então, evidentemente que ela não é homogênea, né? Eu diria que esse movimento que hoje existe no mundo inteiro da formação desses grupos e do diálogo desses grupos com, né, as autoridades, né, com a hierarquia, ela é um reflexo do próprio movimento LGBT internacional, que, né, enfim, a gente tem um marco histórico que é o Stonewall, né, em 1969, em Nova York, que produziu o efeito das paradas que começaram a acontecer no mundo inteiro. Eu sou o primeiro militante a chegar na primeira parada de São Paulo, em 97, né? No momento que eu ainda não estava em nenhum agrupamento católico, né? Mas eu acho que esse movimento deu, primeiro, visibilidade para essa população, que era absolutamente invisível, né? E essa visibilidade foi ocupando espaços, né? Na política, a gente conseguiu, então, eleger alguns parlamentares, né? Como é o caso do Jean Willis, né? E de outros. E muitas pessoas aliadas, né? Que apoiaram essa... Da igreja, acho que muito pode ter impulsionado também a articulação da rede, né? Aí de forma até tardia, historicamente, se você pensar o ponto de partida de 1969, o fato de surgir aí uma liderança católica, que é o Papa Francisco, com uma visão um pouco mais aberta para esse assunto, né? Exatamente, né? Eu faço parte de um grupo que funciona na cidade de São Paulo, né? Que é um dos grupos que se juntou com os outros para formar a rede, né?
E a gente, quando eu entrei nesse grupo, a gente tinha o Papa anterior, né? Então, que era extremamente conservador. Então, eu não tinha muita assim, de esperança de que a gente fosse ter alguns avanços, né? E, para mim, foi uma enorme surpresa a eleição do Papa Francisco, por diversos motivos. Não só porque eu sou gay, mas assim, pela visão que ele tem do mundo, da sociedade, de lutar contra a pobreza, a desigualdade, tudo isso, né? Porque, na verdade, eu acho que ele tem na cabeça que a gente vive numa sociedade que marginaliza talvez a maioria da população, né? Economicamente, socialmente, culturalmente, na própria religião, né? E tanto que ele sempre fala de uma igreja em saída, né? Não uma igreja fechada ali no templo, né? Mas que vai para as ruas, que vai onde a vida acontece. E então, com a chegada do Papa Francisco, acho que isso foi um sopro, sabe, que animou muito a gente no sentido de começar então fazer coisas mais, buscar avançar, né? Com muita cautela, com muita prudência, né? Para usar uma palavra que a igreja gosta, porque ao mesmo tempo que o movimento, quando ele cresceu, ele conquistou direitos, né? Hoje no Brasil, eu hoje estou divorciado, mas eu fui casado com um homem no cartório, né? Isso é uma coisa fundamental, né? Porque você tem direitos garantidos das pessoas que estão juntas, mas não estão juntas simplesmente porque moram juntas, elas constituem, né, uma relação conjugal. E esses avanços, né, eles, pouco a pouco, foram também foram produzindo, acarretando reações contrárias, né? Então, o que é uma coisa inevitável, que à medida em que um movimento cresce, né, ele conquista direitos, ele fica visível, né, aqueles que são contra também vão aparecer, né? Então, isso a gente vai ver também dentro da igreja, né? Aí as pessoas falam, mas a maioria dos católicos são a favor ou são contra? Eu não consigo, eu não tenho um termômetro para dizer isso. Mas a minha experiência com os leigos, né, com os movimentos, né, é de muito apoio, muito, muito apoio, né? Mas você tem muitas lideranças e aí você tem, principalmente alguns dos padres midiáticos, né, que fazem falas, discursos horrorosos, né? Mas, enfim, paciência. Eu acho que a gente está no momento de explorar esse diálogo, aprofundar esse diálogo, né, para que as coisas avancem. Eu acho, sempre digo isso, que o grande problema hoje na Igreja Católica é que a doutrina dela em relação à sexualidade está muito defasada daquilo que a ciência pensa, né? A psicologia, a antropologia, a sociologia, né? Então, hoje, por exemplo, a Igreja ela não admite o uso de métodos anticoncepcionais, né? Por exemplo, o uso do preservativo, né? Se você perguntar para 90% dos católicos, vão dizer que isso é besteira, que ninguém vai para exato, né? A mesma coisa eu diria em relação à virgindade. Eu sempre digo que eu acho que hoje um pai ou uma mãe, né, a querer que seu filho, sua filha case virgem sem ter uma experiência, né, sexual, né, com a pessoa com quem ela vai viver depois anos, né, é uma loteria, né? Mas, Lula, eu acho que tem uma diferença pelo seguinte aspecto. A questão da virgindade e do uso do preservativo, quando você rompe com esses dogmas, com essas ideias, eles são favoráveis e confortáveis para uma grande maioria que se adequa ao padrão heteronormativo. Então, por isso é aceito de forma mais tranquila, né? O que difere da questão da diversidade sexual dos LGBTQIA+, né? Que se contrapõe a um padrão heteronormativo. Então, eu acho importante, Lula, a gente falar, até porque muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras que vêm aí de uma família católica, tiveram vivências católicas e acabam se afastando da religião. Sim. Por conta das suas relações, das suas vivências
na homossexualidade ou na transexualidade, ou reprimem o que são para se manterem aí na vivência da fé, da religiosidade, da espiritualidade. Você conseguiu superar esse impasse, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho como que foi esse processo. A minha superação. Então, eu tenho 62 anos, né? Então, eu sou de uma época em que, sabe, de você sendo homem, ou você casava, ou você ia ser religioso, né? Então, e eu sou, na minha família, o primeiro, com certeza, e eu acho que no resto da sociedade também um dos primeiros, a sair de casa para morar sozinho, né? Que era uma coisa assim, de um homem sair de casa quando ele muda por causa do trabalho ou porque ele casou, né? Então, por que alguém deixa de morar com a família, né? E é uma coisa porque eu tive a experiência de morar em Londres, e em Londres, qualquer rapaz, né, ou qualquer garota, a partir de 18, 20 anos, né, sai imediatamente de casa. Não porque assim, é a conquista da liberdade. Eu vou viver a minha vida. E aí não tem nada a ver com a sexualidade, né? Então, no meu caso, isso tinha esse dado importante, né? Pessoalmente, eu com 17 anos entrei em engenharia. Adorava matemática, física, super bem. Eu entrei na Poli, né, na engenharia da USP. Mas eu era de uma igreja muito católica, de uma família muito católica, e eu entrei em crise com a minha sexualidade. E eu fazia um curso que era extremamente machista. Então, aí naquele momento, a minha opção foi de não viver a minha sexualidade. Então, já que, né, eu vivo nesse ambiente religioso, eu vou ser padre, porque, né, não vou ter que casar, a sexualidade não é um elemento importante, né? Mal sabia eu de o que viria anos depois, né? Porque, na verdade, você tem hoje um grande problema de ter muitos padres que são homossexuais, né? E que, enfim, esse é um problema à parte. Mas no meu caso, então, essa tinha sido a minha solução. Só que, estudando filosofia, que é o primeiro requisito para você ser padre, eu comecei a questionar as coisas e falar, e aí eu me afastei da igreja institucional. Em momento nenhum eu perdi a minha fé. Não acredito mais em Deus, não, esse Jesus não tem nada a ver, né? Ao contrário, esses valores, inclusive, né, de respeito à vida, de lutar por uma sociedade fraterna, vão fazer de mim um militante, né? Um militante dos direitos humanos e um militante político, né? Por isso, né, não é à toa que eu fui o primeiro a chegar na parada em 97. E aí, então, você tem... Quando você olha hoje a situação na Alemanha, né, a igreja na Alemanha já está propondo bênção aos casais homoafetivos, né? Em outros lugares, né, as coisas regredindo. Nos Estados Unidos, os católicos LGBT são proibidos de fazer encontros, reuniões ou celebrações em espaços católicos. Uma coisa que aqui no Brasil hoje não existe, né? A gente, inclusive, faz encontros e reuniões não exatamente em igrejas, mas assim em espaço, nas obras sociais da igreja, né? Isso é importante. Lula, te agradeço, a gente podia ficar aqui por horas, né, batendo papo, porque tem muita história e muita curiosidade, né, que esse assunto desperta muito interesse. Mas a gente precisa interromper, porque a gente tem outras pessoas para conversar, muita coisa para refletir sobre esse assunto, e eu te agradeço por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. Se houvesse oportunidade, ficaria falando horas aqui, mas eu queria só terminar dizendo, né, para quem está assistindo esse programa, para os trabalhadores e trabalhadoras, né, do setor de vestuário, que existem grupos em diversos lugares do Brasil, né? Podem procurar o nosso, que chama Grupo de Ação Pastoral da Diversidade, ou a Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT na internet, que a gente ajuda vocês a encontrar. Tá? O mais importante é que a minha religião
não é ser católico. A minha religião é fazer o bem. Lua, obrigado. Pessoal, a gente vai agora seguir para o nosso momento da atração artística, que hoje vem das ondas do litoral da Baixada Santista, mas que já está dominando o mundo, viu? Já foi para a Itália, faz o maior sucesso. Uma mulher porreta, que além de cantar com seu canto lindo também, é instrumentista e tem muito a dizer também como compositora. Vamos conferir então a ontologia da Mona. Eu sou feita de graça, de raça e de cor. Sou feita de cachaça, suor e de dor, de pisada leve, de catraca dura, de sonho que se preze, de amor que perdura. Eu sou feita de axé, da ralé, a cultura, peneirado no pé, sapatilha e candura, de corda bamba, de samba, piano e zabumba, de razão e de fé. Seja lá quem cultua. Eu sou feita de chá, de manhã, de sofá, me criei em igreja, teatro e cerveja. Não me importa a polpa, fruta ou a puta. Eu tenho fé na labuta de quem quer vencer. Ai, 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 vou mostrar pra você. Ai, 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 ai. Ai, 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 De laço forte, de corte sorte, de pimenta de cheiro e de tiro certeiro, entre outros de Nelsons, cavaquinho e sargento. É que eu tenho argumento do que comi, de onde dormi, com quem fugi, do que li, onde vivi, o que assisti, de que escolhi, de ser feliz. Se não é pra agora, ai, 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 está por um triz. Ai, 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 eu vou mostrar pra você como se dança o baião. Eu sou feita de
de graça, de raça e de cor. Sou feita de cachaça, suor e de dor, de pisada leve, de catraca dura, de sonho que se preze, de amor que perdura. Eu sou feita de axé, da ralé, a cultura, peneirado no pé, sapatilha e candura, de corda bamba, de samba, piano e zabumba, de razão e de... Pessoal, vou me despedindo aqui do estúdio, mas o programa ainda não acabou. Vamos conferir a conversa que eu tive com o Pai Alexandre, babalorixá do candomblé, que vem somar a nossa roda de conversa ecumênica e diversa. Professor Alexandre, muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente, trocar um pouco da sua trajetória, da sua sabedoria, do seu acúmulo de conhecimento. Você que é babalorixá, professor universitário e também pensador preto decolonial. Muito obrigado, seja bem-vindo. Ô, Vinícius, eu que agradeço esse local de fala. Eu sempre digo que eu sempre vou colocar minha melhor roupa para falar sobre África, sobre afrodiáspora, sobre valores civilizatórios pretos e valores LGBTQIP+. Mesmo porque são falas que são marginalizadas e poucas vezes a gente encontra um canal para expandir o olhar, né? Para empretecer sobre isso, e é o que é tão necessário, né? Então, fora babalorixá, pensador, para além disso, eu sou uma existência plural e ativista. Sim, eu luto pelas, não gosto do termo pequenas causas, sim, pelas grandes causas, que são as causas pretas e LGBTQIP+. Então, a gratidão é toda minha, e como diria um valor civilizatório preto, africano ancestral, gratidão, ele é um ebó. Ebó significa um movimento de oferta potente. O que a gente vai fazer aqui, me permita, eu sou professor, então me corte, por favor, porque se deixar, menino, pensa na pessoa que fala, eu. O que a gente vai fazer aqui é um ato revolucionário de registro para que outras pessoas acessem essa memória ancestral que foi nos negada durante séculos e séculos. Então, a honra e o prazer e a gratidão é toda minha. Axé. E é importante você ter se apresentado de forma tão completa, porque as coisas não estão mesmo dissociadas, né? Elas estão conectadas. Quando a gente está discutindo aqui hoje a questão da religiosidade, da religião e a pauta LGBTQIA+, não tem como passar ao largo das questões de raça, tá tudo conectado, faz tudo muito sentido uma coisa com a outra. E aí, para começar, professor, eu queria que você me falasse pelo aspecto da religião. Eu sei que tem outros, né, outros pontos, mas a religião, ela já foi impasse, já foi obstáculo para você, especialmente no mercado de trabalho? De trajetória como professor universitário, eu tenho 17 anos. Há mais ou menos uns 20 anos, eu sempre usei trança, dread, esse tipo de coisa. Eu fui barrado de entrar numa sala de aula porque eu estava de trança. Sabe por quê? Argumento. Isso é coisa de marginal. Pasmem. Duro de ouvir isso, não é? E aí, óbvio, né, que essa fala é uma fala de uma pessoa que não é letrada racialmente, e é por isso que eu digo que importância do programa, desse canal de vocês, que é levar o letramento racial para as pessoas que não têm, porque é necessário. Professor, é muito importante esse recorte racial e também dos pontos de vista que construíram o imaginário, né, coletivo. E uma outra questão muito focada também na pauta do nosso programa, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é por que, dentro das religiões de matriz africana, ou há uma ideia de que são mais bem aceitas ou convivem de forma mais harmoniosa as diversidades de gênero e orientação sexual. Incrível pergunta, necessária. A pergunta e importante.
simples. O candomblé e as religiões de matrizes africanas, elas abraçam as existências. Você vai ver que eu quase não uso a palavra vida, porque a vida tem uma conotação ocidental e de finitude. Existência não, é continuidade. Então, assim, o candomblé, independente dos seus segmentos, eles acolhem a todos. Porque o candomblé ele foi forjado no quilombo, né? Já era de pessoas, uma forma de religiosidade e espiritualidade marginalizada. Logo, o candomblé, se chegar qualquer existência, entenda, para a gente não ter diferença. Existência é uma existência. E partindo da mitologia iorubá, né, da história da composição do mundo, todo mundo carrega dentro de si uma partícula de Olodumare, que eu não vou equiparar a Deus, tá? Porque eu acho que a pequena muito Olodumare é a massa criadora do universo. E quando a gente é formado como existência, uma parte, a gente é um amalgamado de elementos. Uma parte do sagrado está na gente. E eu digo, por exemplo, eu estou conversando aqui com você, Vinícius, e eu não estou falando só com você. Eu estou falando com toda a sua ancestralidade. E eu digo, viu? Não adianta você... Tudo bem, o colorismo está aí, dizendo caco lá, mas eu estou lendo seus traços. O seu nariz, meu bem, desculpa dizer, isso é preto. Entendeu? É claro que existem outras teorias, tal, mas eu estou falando, você tem traços de negro no sangue. E aí E não é motivo para pedir desculpa, não. Eu falo assim, desculpa, para você ver como o racismo está aí, não é isso? E aí, entenda uma coisa, quando eu estou falando com você, eu estou falando com toda a sua ancestralidade, né? Não estou falando somente com você, eu estou falando com uma geração. A gente é terra povoada, o nosso DNA ele não se forma do nada. Ele se forma por meio de partículas. Entenda, a minha fala, ela não é uma fala descolada de quem veio antes de mim. Uhum. Vem toda a ancestralidade. E aí, quando chega qualquer existência dentro de uma comunidade terreiro, ela parte de Olodumare. Como que eu boto para fora? Não tem... Primeiro que não tem sentido botar para fora. Botar para fora por quê? Minimamente, o que a gente faz é pergunta: olá, qual é o seu nome? Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Abraça a pessoa, acolhe e coloca para dentro. Se a gente tem um pão, a gente divide esse pão e todo mundo vai comer. Entendeu? A gente vai dar acolhida. Entende? Só que o que acontece? É importante que a gente fale sobre isso também. É importante que a gente fale sobre isso, né? Que a gente empreteça isso, né? E tire de um outro lugar que as religiões de matrizes afro-indígenas foram colocadas, que é a satanização dessa cultura. Eles aceitam todas as existências, porque lá cultua o diabo. Vou bater nessa tecla porque precisa, porque na tradução do Instagram essa semana eu coloquei Exu lá e veio a tradução diabo. Então, estou dizendo, o Google já ressignificou, mas ainda precisa ressignificar muita coisa. Gente, África, afro-indígena é pré-existente ao cristianismo. Entenda, eu não estou falando que uma é melhor, eu nem sou dessa dicotomia. Eu nem acredito em universo, eu acredito em pluriverso, eu acredito em possibilidades. Mas você não pode pegar e equiparar duas realidades totalmente diferentes. E aí, quando eu chego e digo para você assim, pai, olhe, Vinícius, ninguém veio nesse mundo, a gente vai falar no Yorubá, no Aie, que é a terra, para sofrer. Para os Yorubás, o sofrimento é inadmissível. Aí, como é isso? Me diga, né? Você fala, e como é isso, pai? Me diga. Sim, você tem que ser feliz, você tem que ser pleno, você tem que ser realizado. E aí eu trago mais um ponto. Por que a gente acolhe todo mundo? Porque o ponto de partida, o princípio Yorubá é que o sofrimento não é admissível. Então, se lá fora você não é aceito, corra para o terreiro, que é aqui você vai ser.
E aqui você vai ser potencializado para botar a roupa que você quiser, ser como você quiser e ter apoio. Aqui você vai encontrar a sua família estendida. A família que você encontra aqui nesse plano. E é sobre isso. E, opa, deu ruim, é? Você foi discriminado, discriminada, discriminade. Opa, o candomblé, o terreiro tem cultura, tem advogado. Tem gente que conhece de lei. Bora lá, a gente bate na escola, a gente conversa com o diretor, a gente aciona a polícia. A gente faz o repeté, o tereco-teco, do beleco-teco, do cabuletê. O que a gente não faz mais hoje, pai, eu vou dizer, porque eu não sou baú, todo mundo conhece meus jargões, é isso. Eu não sou baú. O que a gente não faz hoje é silenciar. É isso. Foram 5 séculos, eu já vou te dar a palavra, peraí que eu preciso dizer, foram 5 séculos, 4 séculos registrados, mais 5 séculos de processo de escravização, que a nossa fala foi silenciada. Hoje ninguém me cala, hoje ninguém nos cala. Nem a cultura afro, nem os LGBTQIP+, porque eu luto por essa causa também, eu levanto a bandeira também. Não silencia. Não. É sobre isso. É isso. Professor, eu só tenho a agradecer, porque a gente vai terminar o programa com um exemplo tão importante de empoderamento, com uma lição que fica assim, para a gente, de que quando a gente não aceita o karma do sofrimento, o que a gente está querendo dizer? Que a gente nasce para exuberar, né? Então, vamos todos exuberar, nossa luta é essa. Muito obrigado por aceitar estar aqui com a gente, por partilhar tanto comigo e com quem está assistindo. Gratidão, meu irmão, meu amigo, axé, irebobô, todo tipo de abundância na sua vida e na vida de todos que assistirem esse programa, né? Eu digo que eu sou um homem de Xangô, eu não tenho porta nem janela. Precisou, quer falar sobre outro assunto? Me chame, que eu venho e falo, ajudo, minimamente contribuo. É sobre isso. Mas com certeza, vamos te chamar novamente. Obrigado. Axé. Pessoal, convido vocês a assistirem os programas anteriores, caso ainda não tenham visto. Aproveita, curte o nosso canal, Roupa Colorida, e o Nós Vestimos Todas as Cores continua. Na próxima semana tem um novo episódio, tá bom? Fiquem bem, muito obrigado e até a próxima.